Vamos falar em um vídeo curto sobre um tema espinhoso. Você pode ser contra o aborto e não se aliar a fascistas que bradam Deus, pátria e família. É nessa esparrela que caíram recentemente a cúpula da CNBB e alguns cristãos honestos e de boa consciência que eu conheço, que correram sem pensar em apoiar a PL 1904. Em primeiro lugar, quero dizer que sou radical e absolutamente contra o aborto. Tudo bem que eu nunca engravidei. Também nenhuma mulher próxima a mim teve uma situação limite, como um estupro ou risco de vida, para que eu participasse dessa decisão. Mas eu sou contra. Inclusive, sou contra o uso de métodos anticoncepcionais que impedem a anidação do óvulo fecundado, como a pílula e o DIU. Na minha luta contra o aborto, o que fiz foi me dedicar mais de uma década a duas creches em bairros de vulnerabilidade social, dando a mães pobres esperança de que teriam apoio em criar seus filhos em caso de gravidez inesperada ou preocupante quanto ao futuro das crianças. Isso quando ainda não era obrigação do poder público, como é hoje, oferecer creche. Também com minha então esposa, nos oferecemos para adotar o filho de uma aluna de 14 anos que acabou sendo induzida pelo pai ao aborto. Ambos se arrependeram posteriormente. Esse aborto foi realizado no melhor hospital da cidade por um dos médicos mais renomados. Total segurança, como acontece com pessoas ricas. Portanto, deixando claro, eu sou contra o aborto. Mas também sou contra odiar pessoas que defendem o aborto, já que um sábio oriental disse: amai vossos inimigos. A pessoa que defende o aborto nem é meu inimigo necessariamente. Ele tem uma opinião diferente da minha. Então, tenho que amar também, não só os bebês cuja vida quero preservar. Também sou contra julgar pessoas com aquela dica dada por um antigo sábio oriental: não julgueis e não sereis julgados. Se acredito que há uma vida humana ali desde a concepção, como eu acredito de fato, é um pouco indiferente à questão do tempo de gravidez, lembrando que um aborto tardio, como dividido 2 semanas, é algo que assusta mais. Mas uma gravidez de risco, assim considerada em crianças e adolescentes, pode colocar, como diz o nome, em risco a vida da gestante. Criminalizar isso pelo motivo torpe de politicagem é desumano. No caso brasileiro, na imensa maioria das vezes, estamos falando de crianças estupradas, muitas vezes por familiares ou pessoas próximas. Que cristãos e mesmo o poder público incentive a vida e minimize as ocasiões de aborto, trata-se de uma obrigação, sim, mas tomar a decisão pelo outro e coagir em situações limite que a ética envolve o risco de vida e a dignidade alheias, isso é questionável. Exatamente por ser um assunto tão apaixonante, a extrema-direita mundial abraçou esta causa. E o Papa Francisco já alertou que não se pode ser contra o aborto e indiferente às inúmeras questões sociais que matam fora do ventre materno. O fascismo dos Deus, pátria e família é, no geral, indiferente aos pobres, aos perseguidos das periferias, aos que morrem em pandemias, aqueles que têm falta de ar no leito hospitalar. São amigos dos bilionários e indiferentes à condição de trabalho dos pobres. Eles não são coveiros. A PL do estuprador, agora arquivada, era uma armadilha política de manipulação da opinião pública, como disse o seu autor. E se eu sou contra o aborto, eu sou também contra ser feito de otário por assassinos de idosas no trânsito, porque são pastores e não são investigados. O mestre deu a dica: seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Aliás, falando em dica, uma sugestão que eu ouvi por aí. Estuprador que engravide sua vítima deveria ter pena dobrada, incluindo aí a pena de homicídio. Mas aumentar pena contra pedófilos e abusadores, a base fascista não quer. Por que será?